Pois é, vamos lá falar de economia agora, a situação econômica desse país e do mundo, né, que está tão complicado hoje por conta dessa pandemia. Acho que o assunto sempre vai virando na pandemia, a gente vira e volta e cai nela de novo porque é complicado, é preocupante. Victor Baldin, economista, mais uma vez aqui na Revista da Manhã. Bom dia, Victor. Bom dia, Roseli. Bom dia aos ouvintes da Rádio Valinhos, pessoal que está acompanhando a gente pela live. Uma satisfação estar aqui novamente. Zé Roseli, mais uma vez a pandemia é o centro das nossas discussões. É difícil, né? Tem sido difícil desassociar a economia do coronavírus, né? Enfim, mas a gente vai tentar trazer sempre mais informações, algo que o público consiga entender e que melhore a nossa vida. É sempre a bola da vez agora, né? O inimigo que está aí, Infelizmente. desconhecido, a gente não sabe aonde é que ele se esconde, mas ele está aqui a todo momento nos perturbando, nos ameaçando. Carla Simone já entrou agora. Bom dia, Deus abençoe vocês. Amém, né? Que ele nos abençoe Obrigado, e nos Carla. proteja, não é? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, de novo, né, a Bolsa de Valores, que está tendo grandes oscilações. E aí, com a sua fala aqui, a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema, que é um grande desconhecido, vamos combinar, né? Só para alguns que sabem, aí, como economista, que sabe como mexer nele. Agora eu pergunto para você, né? Quais são os eventos que têm impacto na negatividade da bolsa, nessa instabilidade que a gente vai vendo a todo momento? Vamos lá, Roseli. Primeiro que nos últimos dias, o primeiro grande ponto que temos observado onde a política e eventos que não necessariamente deveriam interferir no mercado financeiro tiveram um impacto negativo aí foi a questão da troca do presidente da Petrobras, o senhor Roberto Castelo Branco, que foi substituído pelo general Joaquim Silva, né, se não me falha a memória, esse é o nome dele. Isso gerou uma estabilidade muito grande em todo o mercado financeiro. Foi um final de semana de perdas. Né? Essa instabilidade começou na quinta-feira, se estendeu até sexta-feira e só foi dar uma paz na segunda-feira, gerando aí uma perda de valor do mercado de cerca de 100 bilhões de reais, isso só na Petrobras. Fora o impacto negativo nas outras estatais, né? Que esse é um outro ponto que deixou assim todo o mercado financeiro muito abalado. E por conta desse evento em específico, a bolsa que vinha já caminhando de lado perdeu os 110 mil pontos e a gente acabou entrando de novo numa fase que a gente não gostaria, né? Que é aquela fase de alerta de será que vale a pena continuar investindo na bolsa? Será que eu estou no caminho certo? Enfim, esse foi um dos eventos. E o mais recente, que fez a bolsa derreter também, ainda essa semana, foi o fato da discussão sobre as condenações envolvendo o caso do triplex do Lula, que impactou negativamente, o mercado enxergou essa movimentação como algo muito negativo por conta da insegurança jurídica, né? E aí quando a gente fala de insegurança jurídica, a gente está falando sobre a questão de se fazer valer a lei. Né? Então, por exemplo, quando você fecha um contrato com o governo, espera-se que ele cumpra o que está em contrato. E quando ministros, principalmente do Supremo Tribunal Federal, rasgam a Constituição, entende-se que a qualquer momento a situação pode virar. Mesmo que você tenha um contrato passado no cartório, tudo bonitinho, a situação pode acabar virando negativamente. E por conta disso, essa instabilidade atingiu a Bolsa de Valores muito forte, a Ibovespa perdeu muitos pontos nesse dia, diversas empresas e todos os cantos, em todos os setores perderam muito valor, os bancos foram afetados, as estatais foram afetadas, o mercado de logística foi afetado, então assim, foi uma sangria por completo, né? E também tem a questão das mortes, né, por dia do coronavírus, que chegaram a 2.000 mortes, infelizmente. São perdas importantes, né, de um país que estava conseguindo controlar a situação, mas que recentemente parece estar perdendo de novo o controle, e isso tem impactado também muito negativamente a bolsa. Agora, é sempre tão complicado, né? Porque a gente vai vendo situação de vida complicado,
a gente vai vendo os custos subindo, o pessoal sobe, eu vou na feira, 50 centavos no lugar, R$ 1 no outro, no final da minha compra, eu percebo quanto que o negócio cresceu. Supermercado, igualmente. Vamos pegar uma dúzia de ovos, normal aí, que custava 4, 5 reais, custa 7, custa 8, custa 10, dependendo se é aquelas cartelas, 12, 13, depende de onde você está. Então você vai vendo, e isso é apenas um exemplo, né? E outras coisas mais que tudo subiu. Não tem nada, arroz, feijão, que é o básico da nossa alimentação. Onde foi parar isso? Subiu. Tem hora que dá uma baixadinha, né? Porque acho que aumenta a oferta. O estoque, né? Então melhora, né? Mas tá complicada a história, né, Vitor? Roseli, esse é o efeito perverso da inflação. Eu já tenho comentado isso aqui faz algum tempo. A inflação está voltando a subir. O Banco Central não tem feito, né, a manutenção da taxa, porque o que acontece? Hoje nós temos uma taxa Selic muito baixa. É a menor histórica desde a criação do Plano Real. Então, assim, o que acontece? Você tem muita oferta de crédito. Essa muita oferta de crédito, aliada com um momento péssimo da economia, onde as indústrias estão paradas, onde o comércio está reduzido, faz com que você tenha menos produtos chegando às prateleiras e mais pessoas com crédito na mão. Isso gera um efeito inflacionário assim absurdo, né? Se continuar dessa forma, talvez a gente veja aí a inflação voltando à casa de 2 dígitos. Claro que isso vai demorar um tempo, né? Mas se nada for feito, isso pode acontecer. O ponto aqui seria que o Banco Central, através do Copom, deveria sim começar a pressionar a inflação subindo, elevando a taxa Selic, que tem, de fato, um impacto negativo na economia, a princípio, que é a redução de crédito no mercado, porém é o único método, o único antídoto que nós temos para combater a inflação. A inflação, ela acaba sempre afetando as pessoas mais pobres, né? A grande maior parte do brasileiro, porque ele impacta diretamente sobre os produtos de consumo básico, arroz, feijão, óleo, salada, enfim, tudo que as pessoas precisam comprar todos os dias. Não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. E a inflação ela tem todo esse efeito, né? E aí, infelizmente, pelo menos no meu ponto de vista, o Copom está sendo talvez um pouco omisso, talvez esperando demais para começar a subir a taxa Selic e, de fato, começar a combater esse problema. Se deixar caminhar, nós vamos ver uma inflação aí muito grande no próximo ano. Agora, Victor, o que impacta positivamente? Que tipo de acontecimento que impacta o mercado? Por exemplo, essa notícia agora, né, da Lava Jato, que o Lula foi eliminado aí das suas condenações, isso também impacta no mercado? Impacta, Roseli, mas a questão do Lula impactou muito negativamente, né? Mas eu sempre costumo ponderar a situação. Por outro lado, nós também temos o fato de que o estado de São Paulo tem conseguido vacinar muita gente, tem alcançado bons níveis, né, pelo menos aqui no nosso estado, e recentemente o governo brasileiro, o presidente, os ministros foram fazer uma visita a Israel, onde está sendo negociado algumas vacinas da Pfizer, que atualmente são as melhores do mercado, né? Não há nenhuma discussão sobre a eficácia dela e sobre o método para se manter ela utilizável, né? Porque hoje as vacinas que nós temos, por exemplo, Coronavac, você tem que manter numa temperatura muito baixa, então isso eleva os custos. E a da Pfizer tem um ponto muito positivo, que é essa questão de praticamente se poder manter a temperatura ambiente, né? E além da eficácia dela ser maior. Então, isso está sendo negociado, né? E isso trouxe alguns impactos positivos para o Brasil e, obviamente, o exterior, né? Os resultados da economia americana, que já começaram a se mostrar nesse primeiro trimestre, né? Trouxeram alguns impactos positivos, né? Fazendo com que o dólar chegasse a cair ontem, e nós tivemos, inclusive, uma alavancada de setores de logística e de viagens internacionais, como, por exemplo, empresas como a CCOR,
Empresas como a Azul, que líder praticamente com viagens, né, aeroportos, tiveram uma elevação. Então, o mercado tem enxergado que, apesar de todos os pesares, apesar da nossa política brasileira está sendo assim um circo dos horrores nos últimos dias, a gente ainda tem um pouco de esperança lá no finzinho do túnel de que a vacina vai trazer os resultados em breve, né? A nossa expectativa, pelo menos, é que até o fim do ano exista um certo controle da situação, né? Claro que vai depender muito de como o coronavírus vai se desenvolver aqui dentro, de como vai ficar a nossa questão de leitos, a questão das restrições, né, do lockdown, mas, pelo menos até o presente momento, o apontamento é de que nós vamos conseguir controlar a situação ali até o final do ano. Então, tomara que assim seja, porque a notícia que eu vi ontem de um especialista na área que o Brasil só vai ter todo mundo vacinado em abril de 2022. É muito tempo, né? Até lá muita coisa já pode ser modificada e é muito tempo. Agora, Vitor, quais foram, né, as ações que mais tiveram volatilidade nos últimos dias? Além dessa história do Lula que pegou negativo, o que mais? Vamos lá, Roseli. As ações que mais tiveram o seu efeito, o preço da sua ação reduzido, né, que tiveram aí uma queda muito forte, foram justamente a Petrobras, que chegou aí a 20%. As estatais, Vale e Taesa, que tiveram uma queda muito forte. Nós tivemos também todo o mercado de logística, que acabou sendo impactado muito negativamente, e os bancos, né, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, tiveram também uma queda muito forte. Isso puxado por toda essa onda negativa, essa onda de, talvez, pessimismo com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas que hoje, ontem principalmente, Estamos com um problema na internet, o Victor travou aí um pouquinho, mas está voltando já, já está se restabelecendo com a conexão, a gente espera um pouquinho e já vamos ter o Victor você me ouve? de volta. Ouço, a internet derrubou você, né? Vamos lá, pode continuar. Eita, caramba. Não está ouvindo? Ixi, Às vezes você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você tá, né? Eu não estou pegando aqui. Nós vamos ter que sair e entrar de novo. Sai, eu espero você voltar. Tá bom. Okay. Vou encerrar aqui e a gente recomeça. Ok, nós estamos conversando então com o Victor Baldin, o Victor que é economista, e o tema de hoje é como se proteger da volatilidade da Bolsa, né? Bolsa de valores com oscilações. O Victor está dizendo para nós aí das dificuldades que o mundo econômico está enfrentando, com as coisas que interferem na queda da Bolsa, com a situação do coronavírus, que também é um agravante. Enfim, ele tem trazido para nós. Pronto, agora está me ouvindo? Agora sim. Então beleza. Então vamos lá. Como é que a gente reduz, então, você estava falando das ações aí que tiveram volatilidade, Petrobras, Gol, etc. E agora, como é que a gente pode reduzir a chance de perda? Vamos lá, Roseli. As pessoas que têm investido hoje, principalmente no mercado financeiro, eles têm tido essa preocupação de como se proteger de toda essa volatilidade, como se proteger da política brasileira, como se proteger do caso do coronavírus. Então, a minha dica anotem essa dica. Existe um indexador que sobe toda vez que a nossa economia vai mal e que cai toda vez que a nossa economia vai bem. Então, é possível fazer um meio termo aí, né? Que é a aposta em moeda estrangeira e em reserva de ouro. Ou seja, eu estou falando para você que está começando a investir agora, que quer se proteger, ou para você que já investe, já tem um pouquinho mais de conhecimento, compra sim dólar. Mesmo você vai falar, Victor, mas o dólar está muito alto, está na casa de 6, quase 7 reais, dependendo da casa de câmbio. Pois bem, compre dólar mesmo assim e compre também ouro. O ouro, principalmente nos próximos 5 anos, nós vamos ver uma alavancada dele, né? Eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla, né, a partir de conversa com grandes grupos de investimento,
de que o ouro vai voltar, né, a ser a nossa chave, né, o nosso ponto de estratégia. Então, assim, invista em ouro, invista em dólar, porque numa situação de instabilidade econômica interna, o dólar, moeda estrangeira, vai subir muito. Então, você vai conseguir compensar. Né? Então, quando o real brasileiro cair, o dólar sobe. Quando o dólar cair, o real sobe. Então, você consegue, pelo menos, se proteger dessa volatilidade, mesmo em situações atípicas, né? Como foi o caso do Lula, como foi o caso da troca do presidente da Petrobras. Então, é uma forma da gente se proteger e é uma forma eficiente até de ganhar dinheiro. Né? Se você conseguir ter paciência e ter um pouco de estratégia, você consegue fazer dinheiro com esses dois ativos, né? Com ouro e com o dólar. E aí a outra dica é, porque existe uma certa dificuldade em se investir em ouro, né? A XP Investimentos, se não me falha a memória, tem um fundo de investimento, se não me engano é um fundo imobiliário, chamado Gold 11, que é um fundo justamente que investe em ouro. Então é uma facilidade, né? Ao invés de ter que comprar o ativo, você compra direto a cota do fundo e deixa lá na mão do gestor. Agora, Vitor, travou de novo. Vamos ver se ele volta. Todos aqui agora. Pronto, de volta. Vitor, tem uma pergunta do ouvinte aqui, que é o Augusto Ramos, lá da Boa Esperança. Ele pergunta: Victor, existe alguma previsão de valorização da nossa moeda? Esses últimos dias chegamos a R$ 7,00 o euro. O que tem que acontecer para que tudo isso melhore? Vamos lá. O grande ponto aqui é a nossa instabilidade interna e, obviamente, a nossa questão econômica. Então, quando que o Brasil vai começar a reagir? Quando que a moeda brasileira vai voltar a valorizar e recuperar o valor que perdeu desde o começo da pandemia, né? Para quem não lembra, o real ali estava 4 por 1. Hoje ele está 5, 6, dependendo do dia, até quase 7. Então, assim, duas coisas principais precisam acontecer. Uma, a vacinação chegar num ponto interessante, né, para o mercado financeiro, para quem está investindo, principalmente para o investidor estrangeiro. Então a vacinação tem que ocorrer em massa, ela tem que chegar pelo menos aí 55%, 60% da população. Isso vai trazer uma estabilidade muito grande, né? Porque aí nós podemos fazer a taxa daqueles que já foram infectados, já se recuperaram, daqueles que só tomaram a vacina, né? E ambos estão protegidos, né, dos efeitos do coronavírus. Então isso vai trazer uma certa estabilidade para a economia e o nosso cenário político se acalmar um pouco, né? Toda essa disputa em volta das vacinas e toda essa nossa situação jurídica impacta muito negativamente o nosso mercado. Então é preciso acalmar, né, a questão jurídica, o que talvez, sendo franco aqui, vamos ver uma estabilidade maior em 2023, após as eleições, por conta da disputa eleitoral. Isso vai trazer alguns impactos, vai trazer uma oscilação muito negativa no país, talvez uma fuga de capital. Então é melhor se prevenir. Então, até 2023, pelo menos na questão jurídica, na questão eleitoral, vai demorar um pouquinho, mas a vacinação em massa, eu acredito aí, mais tardar no começo do ano que vem, já vai estar um pouco mais resolvido. Isso vai trazer uma certa estabilidade para a nossa economia, para voltar, começar a trabalhar, para aí o real voltar a se valorizar. A gente depende de vários fatores, então, para que também o mercado financeiro se acalme e mantenha uma normalidade, né? Porque ele parece aquele exame de elétron, né? Que sobe e desce aquelas curvinhas rapidinho. Acho que a economia está mais ou menos assim, não é não? Está bem assim, Roseli. Pois é, e a gente vai ficando também nessa instabilidade, porque a gente nunca sabe se aquele dinheiro que você tem vai dar para você correr o mês inteiro com as suas necessidades, pagando todas as suas contas e ainda sobrar para poder trazer o alimento para casa. Acho que é essa a grande realidade. Eu vi hoje que deve sair um novo auxílio emergencial, porque tem muita gente passando fome e necessidade, não é? Roseli, e é até engraçado de observar o comportamento
Porque eu vou ser bem franco, eu tenho uma postura mais à direita, né, mais liberal, né? Quem está acostumado a me acompanhar sabe da minha postura. E nesse momento, por exemplo, de votação de PECs como essa, que vão dar dinheiro para aquelas pessoas que precisam, a gente observa sempre a postura dos partidos, né? E é até estranho que muitos partidos que se dizem a favor do mais pobre, do trabalhador, eles acabaram votando em massa contra, né? O PT, PSOL, que são partidos que teoricamente deveriam defender justamente esse tipo de auxílio. Mas a gente vê uma contrapartida, né? Eles sendo contra o pagamento de algo para as pessoas que estão em risco, né? Então, assim, nesse momento, o ideal seria que todos os partidos lutassem pelas pessoas que estão em casa, porque somos nós que pagamos a conta, no fim de tudo, né? Somos nós que pagamos os salários deles, somos nós que pagamos todos os nossos políticos, o nosso jurídico, por mais que a gente odeie ele, por mais que ele traga insegurança, somos nós os brasileiros que pagamos. E eu não vejo, assim, no geral, um esforço sendo feito para que a gente tenha um pouco mais de dignidade, tenha uma chance maior de sobrevivência, né? Fica aqui, inclusive, o meu apelo para que esses partidos, de modo geral, repense um pouco a postura, porque lutar pelo trabalhador eu não tenho visto muito, não. Pois é. A gente ficaria mais tempo aqui conversando, mas hoje já entramos um pouquinho atrasados, problemas da internet, nosso tempo infelizmente acabou. Mas daqui a 15 dias a gente volta e retoma o assunto de novo, porque é sempre importante falar da economia, aquilo que pesa no nosso bolso, não é, Vitor? Com certeza, Roseli. Então, nós voltamos então daqui 15 dias. Eu já acerto o horário e já te comunico para a gente não perder esse momento aqui na Revista da Manhã. Então, agradeço mais uma vez. Quem quiser achar o Vitor, aonde? Vamos lá, Roseli. Ultimamente só no home office, não tem jeito. As pessoas podem me encontrar através das redes sociais, que é o Victor, isso no Instagram, né? Victor.Baldin, ou então através do meu WhatsApp, que é o 19 993968060. Ok. Próxima volta aqui, nós vamos antecipar um dia. Em vez de 15, vamos fazer 14. Podemos marcar dia 24? Tranquilamente, Roseli. Então, 24, Victor Baldin aqui na Revista da Manhã, 9h45, como sempre o seu horário. Muito obrigado, um ótimo dia para você. Até a próxima. Muito obrigado, Roseli. Obrigado para quem acompanhou a live. É isso aí, até a próxima. Obrigada.